Gente, não é que eu gostei mesmo de gravar, com a webcam do meu computador. Realmente, aquele menino que grava vlogs com notebook, eu entendi ele agora. É muito legal. Apesar que o primeiro vídeo que eu gravei, e eu não sei se você assistiu, que é o episódio que eu falo sobre o Soul, eu fiquei olhando muito pra mim, porque eu tô me sentindo muito gata. E aí, talvez, eu não tenha olhado tanto pra câmera. Mas é algo que eu tô aprendendo, tá? Então, assim, vocês me desculpem. O que eu posso fazer se eu sou bonita, né? Mas enfim. Hoje eu sigo com as mesmas vestes, até porque eu estou gravando logo depois que eu gravei o primeiro episódio. E São Paulo tá com frio absurdo. E eu acabei de reparar também que eu não introduzi esse podcast. Eu acho que assim, a introdução agora vai ser não ter introdução. Porque eu sempre esqueço. É impressionante. Mas assim, já que eu lembrei, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você tá ouvindo isso. Esse aqui é o Oi Artista. Meu nome é Isadora. Eu sou mestranda em Estética e História da Arte da USP. E aqui é um espaço pra gente poder falar. Aqui é meu diário do mestrado e um espaço onde a gente fofoca. E eu também trago amigos pra falar sobre o corre de ser artista e nas suas diferenças, nas suas mais plurais profissões dentro do mercado da arte. E hoje eu vim trazer mais um desabafo e algumas informações sobre o mestrado. Eu acabei de concluir o meu primeiro semestre no mestrado, então eu vou falar tudo que eu aprendi, dicas que eu quero passar para vocês, até porque eu postei que abriu vaga nos meus stories no Instagram de aluno especial no meu programa de mestrado, que é o PGE, Programa de Pós-Graduação de Estética e História da Arte da USP. E aí, muitas pessoas, e eu nem tô brincando, assim, porque quando a pessoa fala muitas pessoas, uma coisa, eu até fico, nossa, se acha. E aí vai ver essa pessoa mesmo que respondeu o próprio Stars. Mas realmente, umas 3, 4 meninas, assim, entraram em contato comigo, me pedindo mais informações. E aí, cá estou eu para poder fazer o meu papel de compartilhar essas informações, deixar registrado para mais pessoas que tenham interesse em ingressar também, e também o registro do meu primeiro semestre do mestrado. Eu estou gravando esse episódio como se eu não tivesse que escrever o meu mestrado. Inclusive, isso já é uma questão, assim. A autonomia dentro do mestrado, ela é assustadora. Principalmente se você não tem bolsa de mestrado. Então, se você não ganha o auxílio da FAPESP e da CAPES, você tem que trabalhar para além de escrever o seu mestrado, né? E aí, porque quem não sabe, você consegue bolsa para. Deixa eu explicar, assim. No mestrado existe a possibilidade de você ter fomento à pesquisa, né? Bolsa de fomento à pesquisa. E aí na FAPESP, se eu não me engano, deve estar uns 3K. Na CAPES está 2.100. Então você manda o seu projeto para essas bolsas e você talvez consiga, né? No doutorado a possibilidade de você conseguir é bem maior do que no mestrado. E eu não tenho esse projeto. E aí eu preciso fazer os meus trabalhos e tal, e também tem essa questão de administração do meu tempo. E aí, ao invés de eu estar escrevendo, eu tô gravando um relatório do meu sexto semestre em forma de podcast. Mas é isso, assim. Eu sinto que não é só eu, mas outras pessoas também com quem eu conversei que estão fazendo mestrado comigo também sentem que estão atrasados. E que eu tô vendo que é um sentimento que vai me acompanhar bastante até o final do mestrado. E eu já sou uma pessoa ansiosa, então eu sinto que meu mestrado já deveria estar pronto. Só que não é assim que funciona. Eu descobri que o primeiro um ano, pelo menos assim, eu conversei com algumas pessoas que estão fazendo mestrado comigo em outras áreas, tipo biologia e filosofia, falaram pra mim que no primeiro ano você normalmente não escreve. Até porque é um ano que você vai cursar, a maioria do pessoal começa a cursar as disciplinas. Você tem então os trabalhos das disciplinas para você fazer, você tem as leituras seminais dos livros que você colocou no seu pré-projeto. Então, você vai escrever o que se você não sabe de nada, bicho? Então calma, fique calma e relaxe. Mas não relaxa tanto também, porque o tempo passa voando. A minha qualificação, que a qualificação, para quem não sabe, é quando você apresenta para a banca o que você conseguiu pegar até agora, você apresenta o seu pré-projeto mais estruturado, na realidade, e aí os professores vão falar assim, olha, tira isso aqui, pesquisa isso aqui, não sei o que, não sei o que, e aí sim, depois da qualificação, você volta. Rala, minha filha, porque quando chegar na defesa, você tem que estar afinada,
para defender a sua pesquisa. Mas até lá, a sua pesquisa, e obviamente que você sempre em contato com o seu orientador, a pesquisa, o recorte pode mudar. Inclusive, nesse momento aqui agora, eu não sei exatamente o que eu vou pesquisar tão bem. Eu tô pesquisando, para quem não sabe, arte e tecnologia. Eu pesquiso como as artistas brasileiras estão usando a inteligência artificial como forma crítica para questionar os vieses algorítmicos. E aí eu não sei se eu analiso uma série de obras, se eu analiso uma obra, se eu faço um recorte de gênero, né? Se faz sentido eu fazer um recorte de gênero, ou um recorte geográfico. Será que eu realmente consigo pesquisar só o Brasil? Eu tenho que abrir para América Latina? Como é que isso vai se dar? E aí eu falei disso pro meu orientador, que eu me sinto meio perdida, apesar de eu ter sim um plano, porque foi o pré-projeto que eu escrevi, mas eu ainda tô meio insegura, porque eu escrevi que eu quero fazer muitas coisas e pro tamanho do mestrado não vai dar. Então é muito comum que a gente queira fazer, pelo menos assim, o que pessoas com quem eu converso que são mestrandos dizem que nos seus pré-projetos escrevem assim, querem revolucionar. E aí, normalmente, os orientadores botam a gente no chão e falam: calma, meu filho, você tá no mestrado, você não tá no doutorado, você não tem tanto tempo pra isso, vamos fazer um recorte mais afinado da sua pesquisa. Então, assim, respira, sabe? Vai dar certo. E uma dica que eu dou também, que eu aprendi nesse primeiro semestre: se organiza com as disciplinas. Não que eu não tenha me organizado, mas eu achei que eu seria, tipo assim, que daria super certo se eu pegasse 2 disciplinas no mesmo dia. Gente, não. No, girl, não faça isso. Porque as disciplinas, elas não são o mesmo conteúdo teórico do que na graduação. Exige muito mais se for teórico, né, a matéria que você pegou, você não vai ter só aquele tempo na disciplina, né, você não vai ficar só 3 horas ali na aula, você vai ter que estudar para chegar na aula, porque as pessoas já chegam pré-preparadas para as aulas, porque como é que você vai discutir um texto que você nem leu? Entendeu? Não é, tipo assim, obviamente que deve ter gente que mete o louco, que não leu o texto e não conseguiu, não teve tempo, porque trabalha também de ler o texto, mas normalmente as pessoas já vão afinadas para aula, para que os debates sejam produtivos e frutíferos, né? Então você tem que estudar. Nessa última. Ó, a matéria que eu fiz foi história. Como que é? História e historiografia da arte. Então a gente teve vários conteúdos, assim, sobre historiadores da arte. Então a gente falou sobre Giorgio Vasari, a gente falou sobre Giovanni Moretti, a gente falou até chegar na Anne Lafon. Então, não foi teórica, foi linear, obviamente a professora deve ter pensado numa linearidade ali, mas cada aula era sobre um tema específico. Foi muito legal, só que era muito denso. E aí a gente tinha que depois selecionar um desses textos e fazer um seminário dessa aula. Só que não é um seminário que nem você faz na graduação, tá? Porque assim, todo mundo já leu o texto, então você vai fazer um seminário de um conteúdo que as pessoas já sabem, porque elas já leram. Não. Você tem que trazer mais informações para aquela coisa, para aquele seminário que você vai fazer. Então, por exemplo, se no texto fala de um livro tal, você vai pesquisar esse livro tal para ver o que esse cara tá falando e por que esse autor que você escolheu para fazer o seminário se relacionou com esse autor que ele citou no texto. Quais são os artistas? Por que ele selecionou aquele artista? Ou se você pensar em alguma coisa que não está escrita no texto, que pode se relacionar, você traz para o seminário também. Então você descobre que seminário não é só você explicar o texto. Não, você tem que trazer, tem que mostrar que você tá ali para jogo também, entendeu? E eu tinha feito, obviamente, seminário, já tinha feito seminário assim, mas eu não sabia que tinha que ser bem assim, sabe? E aí, obviamente, eu não fui a primeira, mas também não fui a última. E aí eu consegui entender como que era esses seminários, né? Porque eu fiquei na dúvida quando eu comecei de como se seriam esses seminários. E o projeto final foi a gente escolher uma obra, que a minha professora era uma das curadoras dessa exposição, que ela pediu pra gente escolher uma obra, e a gente tinha que escolher essa obra e relacionar com um dos teóricos que a gente escolher dentro da matéria que a gente teve. E aí, primeiro tinha escolhido um artista que eu gostava muito, me apaixonei por saber que a obra dele estava lá nessa exposição. Só que aí eu falei: Isadora, vamos estar otimizando seu tempo.
Vai pesquisar um artista que talvez possa se relacionar com a sua pesquisa, para que você não pesquise coisas tão diferentes assim do que você está pesquisando no mestrado. Isso é uma boa estratégia. Tanto que dependendo de como você escolher, pode até virar um capítulo ou um fragmento da sua pesquisa, do seu mestrado, né? Então é importante que você pense estrategicamente assim, porque não dá para abraçar o mundo, não dá para pesquisar tudo. Na hora de escolher as disciplinas, existem 1000 disciplinas super interessantes, mas você não consegue estudar tudo. Escolher mais do que 3 disciplinas. Acho que assim, escolher 3 disciplinas já é loucura. Não escolher 2 disciplinas ou mais no mesmo dia. Dê tempo para respirar, é importante. Mas também se organize para que você não fique com poucos créditos, né? Porque é isso que vai fazer você passar, porque você precisa desses créditos. Então, se organize para que você não fez tudo e aí você ficou travado por conta de créditos de disciplinas. Então, tome cuidado. Eu descobri também nesse semestre que, pelo menos no meu programa de mestrado, se eu participar de congresso, se eu for publicada em anais, isso vale como crédito para mim. E eu não sabia, mas eu participei de eventos assim, então eu já acumulei créditos que vão me ajudar. Então, talvez eu não precise cursar tantas disciplinas assim, porque eu tenho feito essas outras coisas, assim, e que é extremamente importante que você faça no seu mestrado, então, justamente por conta do currículo Lattes. Então, é importante que você mande seus trabalhos, os seus artigos, que inclusive você escreve nas disciplinas, como esse trabalho final que eu falei, que eu tenho que fazer essa análise dessa obra, você pode usar para publicar em artigos, em revistas, e isso te ajuda no mestrado e te ajuda enquanto pesquisador. Até para conseguir bolsas e oportunidades de estágio, assim, isso pesa muito dentro do mestrado e nos processos que você quer concorrer. Eu descobri também nesse primeiro semestre que a bolsa, assim, não é tão fácil de conseguir, não é todo mundo que consegue, e eu achei que as pessoas falassem, tipo, sei lá, não é possível que não role, mas, assim, realmente é bem concorrido. Mas existem várias oportunidades. Nesse sexto semestre eu descobri que você pode participar de vários grupos de pesquisa que podem ou não se relacionar com a sua pesquisa, mas aí cabe você ver se faz sentido ou não participar desses grupos. O mestrado é um lugar que você conhece muita gente e que vai te abrir muitas oportunidades legais. A minha primeira curadoria eu fiz por conta do mestrado. Eu fiz a minha primeira curadoria na Casa Bradesco, que é um espaço super interessante, assim, e eu não conseguiria tal. Eu provavelmente conseguiria sim, mas assim, porra, eu tenho 23 anos, assim, o mestrado te dá acessos e te coloca a conhecer pessoas muito interessantes de uma forma muito mais fácil do que se você não tivesse inserida nesse contexto, né? Você conhece profissionais muito legais, você conhece artistas que você admira muito. É um espaço que me possibilitou muitas oportunidades, assim. Vamos lá, a gente tá há 6 meses de 2026, né? Eu já participei de mais de 4 exposições, só que é loucura, tá? Assim, eu sou uma pessoa que eu não descanso, então eu não sei se eu sou um referencial muito saudável. Quer dizer, coloco aqui com afirmação, eu não sou referencial muito saudável, mas eu consegui muito por conta do mestrado. A curadoria eu consegui por conta do grupo de pesquisa. Esse podcast do qual eu faço parte, eu consegui também por conta do mestrado. Eu tô conseguindo entrar em contato com pessoas que são referência pra mim por conta do mestrado. É um ótimo lugar pra fazer networking, assim. Tanto de pesquisa e tal, mas networking de trabalho também, sabe? Você conhece muita gente que trabalha na mesma área que você, ou que você quer trabalhar. Possibilidade de colaboração entre artistas também é um lugar muito interessante. Descobri também no mestrado que às vezes você vai cursar uma disciplina que talvez não se case com a sua pesquisa e você fica um pouco frustrada, mas pelo menos é um conhecimento que você vai ter e que ninguém vai tirar de você. Eu fiz uma matéria de engenharia da computação. E foi uma aventura. Eu não entendi a metade. Não entendi. Até agora, acabou a matéria, eu entreguei o que eu pude. E eu não pude muito. Porque é uma matéria que eu não que se chamava visualidades
algorítmicas, né, que tinha a ver com a ECA também, que é o Bloco de Artes Visuais da USP também, mas era muito sobre analisar esses dados, né, essas imagens e tal. E eu não vou usar na minha pesquisa, mas eu sei que em futuras pesquisas eu posso usar, porque é uma matéria de metodologia e que pode me ajudar bastante, né. Esse vídeo não tá nem um pouco linear, mas eu sinto que eu tô jogando pérolas pra vocês também, tá. Eh E é isso, assim, que eu ia falar pra vocês, que às vezes, quer dizer, muita gente ali não sabe o que tá acontecendo no mestrado. Você vai meio que descobrindo na hora. Questão de orientação, você tem que entender que no mestrado, você vai ter uma liberdade muito maior, assim. Existem orientadores e orientadores. Tem orientador que tem mais tempo, tem orientador que tem menos tempo. E é isso, gente. Eu sinto que o mestrado é um lugar que muita gente fala que o mestrado pode ser um lugar solitário também. E ele é, porque é um lugar assim, você senta aqui, tal qual eu estou sentada agora, e você vai ter que ler, 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 fichar, 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 escrever, escrever, escrever. É isso. Só que é um mestrado que, quando você frequenta as disciplinas, você conversa com gente e você reclama igual, você reclama junto, vocês conversam juntos, dá pra tomar uma breja. Não é tão solitário quanto você pensa. Se você participa de grupo de pesquisa, é um lugar também onde todo mundo compartilha bastante coisa. Mas é um lugar também complicado, no sentido de que estava conversando com um amigo meu que tá fazendo filosofia, mas ele faz graduação. E aí ele falou assim: me dá raiva aqui na USP, por exemplo, que as pessoas não dizem que não se gostam. Então fica aquela coisa de tipo assim, ai, as pessoas não declaram ódio, mas não no sentido ruim, no sentido assim, as pessoas evitam conflito. E aí, por evitar conflito, gera-se mais conflito. Ou gera uma coisa meio falsidade, você não sabe quem você pode confiar e quem você não pode confiar, porque as pessoas, elas não falam que não gostam de você. E aí é meio complicado, mas eu acho que a vida profissional é meio assim também, né? Então você tem que ter um jogo de cintura também pra lidar, assim. Tem muita competitividade, eu sinto, em algumas coisas, mas não é algo direto, não é algo direcionado. É uma coisa de tipo assim, você é pesquisador, quantos textos publicados você tem? Quais são as revistas que você já publicou? Isso assim, não sou eu falando pra uma outra pessoa, a outra pessoa falando pra mim. Não, é tipo assim, você não quer um cargo bom, fia? Então escreva. Você não quer passar na frente dos outros nos editais? Então publique. É uma coisa que eles exigem dos pesquisadores para que você fique mais no top. Mas é isso, essa coisa de quantidade e qualidade me pega um pouco também. Mas é isso, eu não escrevi numa listinha linear o que eu aprendi e o que eu não aprendi, mas resumindo aqui para esse vídeo não ficar muito pesado e não ficar só um desabafo meu, é que não pegue 2 disciplinas no mesmo dia, não pegue mais do que 3 disciplinas, tente ter uma relação legal com o seu orientador e tente conversar constantemente sobre a sua pesquisa. Tente participar de grupos de pesquisa, é um ótimo lugar para fazer contatos, amigos. Aproveite as oportunidades que o mestrado te dá, porque é um lugar que você consegue fazer bastante contato, parceria entre artistas, curadorias, enfim. Na pós-graduação você consegue fazer disciplinas em qualquer pós, então se sua pesquisa se relacionar, sei lá, com animais, você pode fazer uma disciplina em biologia ou em psicologia, onde você quiser. Respire, no primeiro ano provavelmente você não vai escrever um grande mousse, é na qualificação que a galera vai te dar um chabum, e aí só depois que você realmente vai começar a escrever o que de fato vai ficar no final. Mas não é porque no primeiro ano você não escreve muito que você vai deixar de escrever, porque eu acho que o processo de escrita é algo que tem que ser constantemente feito, né? Então você tem que escrever. Meu professor sugeriu, inclusive orientador, maravilhoso, ele é maravilhoso, meu orientador. Ele falou assim, escreve em cápsulas, porque eu falei pra ele, professor, eu não escrevi nada, ainda estou desesperada. E eu não só escrevi, como eu não sei o que escrever. Ele falou, Isa, você não precisa fazer um monte de coisa, porque às vezes quando você começa a escrever, você acha que você já pensa em escrever tudo, e você não consegue correlacionar as coisas. Pensa no que tá te incomodando. É artista tal, que você não sabe onde encaixar, escreve tudo o que você sabe sobre esse artista.
"Ai, mas você não leu coisa suficiente sobre ela?" Escreve só o que você sabe. E aí você escreve. Aí no outro dia, "Ai, o movimento tal, não sei o quê". Então escreve sobre o seu movimento. E aí depois que você escreve sobre essas cápsulas separadamente, aí você vai costurando aos poucos e fazendo uma linda colcha de retalhos. Entendeu? Então, é isso. Não é só porque nesse primeiro ano normalmente as pessoas não escrevem, que você vai deixar de escrever também. É uma coisa mais de exercícios de escritas, do que de fato você começar a escrever o que vai realmente ficar na dissertação. É... Eu acho que é isso. Eu acho que eu ablei bastante coisa sobre o que eu aprendi esse semestre. Se organize para fazer o PAI, que é o estágio docência, que é o estágio de aperfeiçoamento de ensino. Mas antes de você fazer. Eu tô falando especificamente do meu, né? Então, se você quer fazer isso, por exemplo, se você ganha a Bolsa CAPES, obrigatoriamente você precisa fazer isso. Que aí você primeiro faz o aperfeiçoamento de ensino, que é quando você faz plano de aula, essas coisas. E aí, só depois que você cursa essa disciplina que você consegue fazer o estágio PAI, que às vezes você consegue ser remunerado nesse estágio, aí você consegue, enfim, dar assistência pro professor durante as aulas, mas para você dar assistência precisa dessa formação anterior, né? E ambos têm créditos, tá? Dentro do mestrado, então isso é ótimo. Mas se organize para que você consiga fazer o PAI também, se você tiver CAPES, você precisa ter, então se você tem vontade de fazer o CAPES e você já tiver o PAI, também já facilita. Eu acho que o primeiro ano é um ótimo ano para se fazer isso. Inclusive, começar fazendo aperfeiçoamento de ensino eu acho que é uma boa também. E é isso, gente. Eu poderia ter abrido uma caixinha de perguntas para as pessoas me perguntarem e eu responder aqui, para ficar uma coisa mais linear. Mas eu acho que eu gostei do jeito que ficou. Quem gosta aí dessa loucurinha e quer saber mais informações sobre mestrado, eu acho que é um bom lugar de se ficar. Eu espero que vocês tenham gostado deste episódio de hoje, que é basicamente o que eu aprendi nesses 6 meses de mestrado. Um beijo e até a próxima. Tchau!